Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse domingão, dia 30 de novembro. Vamos aqui encerrar mais uma semana, encerrar mais um mês, né, de muito trabalho. Amanhã já começa dezembro. Né, já começam os preparativos pro final de ano, né? É, rapaz, Natal, Ano Novo, já tá aí. Já tá aí, irmão. O bagulho é louco, né? Então, vamos aqui encerrar o mês com chave de ouro falando sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma boa rodada nesse sábado, uma rodada relativamente cheia, né? Dá pra dizer isso. E aí, vamos aqui dar uma passadinha em cada um dos jogos. Domingão, você já sabe, a edição do Swish TV Show, ela é um pouquinho mais curta, né? É uma edição um pouquinho mais express. Então vamos aqui sem muita enrolação. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Fica aqui, né, os meus mais sinceros parabéns a toda a nação flamenguista que foi campeã ontem em cima do Palmeiras. Não vou mentir, fiquei muito feliz, mas não pelo título do Flamengo, com todo respeito à nação flamenguista, mas eu não fiquei feliz pelo título do Flamengo, eu fiquei feliz pelo não título do Palmeiras, porque se o Palmeiras tivesse sido campeão, eu não estaria onde eu tô aqui agora, porque eu tô na casa dos meus pais, e o meu pai é palmeirense, e eu sou corintiano. Ou seja, graças ao Flamengo, eu tô tendo um bom domingo em família, porque eu não tô tendo que ouvir encheção de saco do meu pai. E como eu não sou um cara chato que fica enchendo o saco, tá sendo um domingo tranquilo. Agora, se o Palmeiras tivesse ganhado, eu não ia nem ter vindo pra cá. Eu ia passar o domingo sozinho na minha casa, porque eu não ia, eu ia querer o estresse, porque eu cheguei a uma fase da minha vida, gente, onde eu evito estresses desnecessários. Eu já estresso aqui no meu trabalho, eu já estresso no Twitter com a galera enchendo o meu saco, que acontece bastante. Inclusive, fiquem longe do Twitter, tá, gente? Se puder evitar de ficar no Twitter, fiquem longe, tá? Não vale a pena, não. Então, eu já tenho meus estresses. Eu não preciso estressar com meu pai enchendo o meu saco por conta do Palmeiras. Que, inclusive, não ganhou nada esse ano, né? Foi eliminado pelo Corinthians 2 vezes, né? No Paulista e na Copa do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Eu poderia estar acabando com meu pai, mas não. Por quê? Porque eu prezo pelo bom ambiente. Eu sou aquele... Se eu fosse jogador, eu seria aquele jogador que preza pelo vestiário. Que quer manter o vestiário unido. Eu sou esse cara, eu não vou ficar sacaneando meu pai. Dei uma sacaneadinha rápida quando eu vi ele. E só. Acabou. Muda o assunto, né? Muda o assunto, inclusive... Ele tá ali, né? Acendendo a churrasqueira, que daqui a pouco vai começar um bom churrasco pra gente assistir a corrida. Né? Daqui a pouco tem... o GP do Qatar. Vamos ver se o Max Verstappen consegue fazer o milagre de tirar o título da mão do Lando Norris. Eu, como Verstappenzista, estou torcendo para que isso aconteça. Inclusive, tô até com a camisa do... né? Grande Ayrton Senna. Pô, essa camisa é legal, né? Pô, gosto muito dessa camisa. A camisa é muito bonita. Inclusive, é uma vertente que vocês não conhecem, né? Minha vertente... fã de Fórmula 1. Eu sou muito fã de Fórmula 1. Quase que eu fui pra Interlagos esse ano. Acabou que eu não consegui ingresso, mas quase que eu fui. Ano que vem, se pá, estarei em Interlagos pra acompanhar o GP. Pela primeira vez, nunca fui. Nunca vi um GP na minha vida. Seria uma experiência... será, né? Uma experiência muito bacana. Mas enfim, por que eu comecei a falar disso? Não sei, me perdi. Vamos começar logo. Vamos falar sobre a rodada de ontem. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vambora, né? Roda a vinhetinha. E vamos lá falar sobre os jogos de ontem da NBA. Ai, ai. Vamos lá, deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Ó, vamos lá, gente. Começando aqui com o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi Minnesota Timberwolves e Boston Celtics, né? Jogo lá no Target Center, lá em Minneapolis. Minnesota vindo de uma sequência complicada de jogos, né?
derrotas para Oklahoma, para Sacramento, para Phoenix, né? Tudo ali no clutch, né? Jogos ali que Minnesota tinha muitas condições de vencer, inclusive contra o KC, mas acabou indo mal no clutch, perdeu os 3. E ontem, enfrentando o Celtics, de novo, Minnesota se viu numa situação de clutch time, só que dessa vez o time conseguiu sair com a vitória. Né? O Anthony Edwards fez um bom clutch, inclusive matando uma bola absurda ali nos últimos segundos, que sacramentou, né, que selou a vitória de Minnesota. O time venceu por 119-115, 39 pontos para o senhor Anthony Edwards. Só no quarto período ele veio para 14 pontos. Foi bem pra caralho, jogou muito Anthony Edwards ontem. E aí, né, com essa bela atuação dele e com um bom clutch time do time, Minnesota conseguiu sair com a sua vitória. Anthony Edwards com o seu terceiro jogo de 39 ou mais pontos nos últimos 4 jogos. Uma sequência, né, muito boa do Anthony Edwards, que apesar de ter falhado em alguns dos clutches que Minnesota perdeu nessa temporada, inclusive, especialmente, né, no clutch contra Phoenix e contra Sacramento, ele vem entregando grandes atuações. Contra o Oklahoma, por exemplo, ele não errou no clutch. O clutch do Anthony Edwards contra o Oklahoma foi maravilhoso. O problema foi que o resto do time foi horrível. O Gobert errou uma porrada de lance livre importante. Julius Randle fez um jogo ridículo. E aí Minnesota perdeu, mas não, as derrotas não foram 100% na culpa do Anthony Edwards. Contra Phoenix e contra Sacramento até dá pra colocar na conta dele. Mas contra o Oklahoma não, né? E ontem ele foi lá, fez mais um bom jogo, um bom clutch, garantiu o resultado. Minnesota chega à sua 11ª vitória, 11 vitórias e 8 derrotas na temporada. E o Celtics, mesmo numa grande atuação de Jaylen Brown, 41 pontos, 7 assistências para ele, Jaylen Brown jogando demais. Só que mesmo com a atuação brilhante do homem mau, que precisa urgentemente aceitar a calvície, né? Ontem no final do jogo o Gobert foi falar com o Jaylen Brown. Pô, aceita a carequinha, fica careca. O Gobert ficou bem careca, né? Eu achei que ele ficou charmoso careca. Jaylen Brown tem que aceitar também, pô. Fica careca. Raspa, plau. Porra, ele vai ficar bonito, ele é um homem bonito pra caralho. Né? O Jaylen Brown, se eu for fazer aqui um ranking dos jogadores da NBA mais bonitos, pô, o Jaylen Brown tá muito bem ranqueado. Pra mim, ó, rápido aqui, viu? Rápido. Shea, pra mim, é o mais bonito, tá? É o mais bonito da NBA. Bonito e estiloso. O Shea é absurdo. Jaylen Brown, pra mim, é o segundo mais bonito. Cara, ele é diferente. Ele é diferente. O terceiro, ó, eu vou te falar, eu acho o Jalen Green um cara, sabe, presença. O Jalen Green é presença, né? Gosto do estilão dele, pinta a unha. Gosto do estilão do Jalen Green. Kelly Oubre Jr. é putaria de bonito. Putaria de bonito. O cara é absurdo. E pra fechar um top 5, cara, top 5zinho. Puta, velho. Oh, é difícil, hein? Eu acho o Luka bonito, tá? Eu acho o Luka um homem bem bonito. Tanto a versão dele magra como a versão dele mais rolicinho. Inclusive, ele roliço, ele tem um negocinho diferente. Não tem uma bochechinha. Não tem. É impressão minha, mas eu acho que ele tem um tchan diferente. Então talvez o Luka feche o top 5. Eu devo estar esquecendo. O Klay Thompson é bonito pra caralho, viu? O Klay Thompson é bonito pra caralho. Eu acho ele bem bonito. E agora que ele não tá mais usando aquela bandana que deixava ele, assim, tirava 90% da aura dele, aquela porra de bandana. Ainda bem que ele tirou. Ele ficou mais bonito, Klay Thompson. Ele é um cara bonito, Klay. O LeBron ele tem um charme, mas eu não sei se ele pega a top 5. Mas ele tem um tchanzinho diferente. O Giannis ele é bonito pra caralho também, o Giannis. Eu acho ele bem bonito. E antes que venham comentar, Luiz, você tá falando de homem bonito, irmão? O maior sinal
de masculinidade frágil é você não conseguir achar um homem bonito. Se você é homem e não consegue falar que um outro homem é bonito, sua masculinidade é extremamente frágil, tá? Só pra pontuar. Então, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho problema nenhum de falar que esses caras são lindos. Eu tô tendo só a dificuldade de fechar esse top 5. Se pau, eu vou fechar com o Luka mesmo, hein? Se pau, eu vou fechar com o Luka. Ou Bandebaio. O senhor A.J. Wilson, ele é... Puta que pariu. Caralho. Negão bala, né? O Bandebaio é o negão bala. Puta, eu vou fechar com o Bandebaio, foda-se. Pra mim é Bam Bam. Então pra mim, ó, top 5. Pra ficar registrado aí. Shea em primeiro. Jaylen Brown em segundo. Eu vou de Kelly Oubre em terceiro. Jalen Green em quarto. E eu fecho com o Bandebaio. Puta! O Bandebaio no apagar das luzes puxou-lhe um clutch time foda, hein? O Bandebaio, ele é bonito, cara. O Bam Bam, ele é putaria de bonito. Brincadeira. Fechei o top 5. E o Jaylen Brown tá no top 5. E mesmo se ele raspar a cabeça, ele vai ficar bonito pra caralho ainda. Então ele tem que raspar. Aceite a calvície, Jaylen Brown. Porra. Eu tô nessa luta pelo Jaylen Brown. Se ele raspar a cabeça, eu raspo a cabeça. Foda-se. Jaylen Brown. If you... Né? Eu não vou... Meu inglês arcaico agora vai me pregar uma peça. Mas... Joga no Google Tradutor aí, Jaylen Brown. Se você rapar a cabeça, se você ficar careca, eu fico careca com você, irmão. Foda-se. Foda-se. Tá aí. Tá feita a campanha. Fique careca, Jaylen Brown. Puxem a campanha no Twitter. No Instagram. Fica careca, Jaylen Brown. Vamos ver como é que tá o engajamento desse canal aqui. Vamos ver se ainda estamos bem de engajamento. Meu Deus, que bobeira, né? Ficar careca do nada, de otário. Aí é foda. Enfim, gente, vamos... Chega de piadinha, né? Vamos seguir aqui a parada. Ó, a gente teve ontem o Hornets encerrando a sequência de 9 vitórias seguidas do Toronto Raptors. Jogando em casa. Charlotte venceu por 118-111. Jogo bonzão. Prorrogação. Com o Knippel... Né, sendo decisivo de novo, fazendo mais um grande jogo. Miles Bridges, né, que deveria estar preso, sempre importante salientar, fez um jogo muito bom. E aí, né, surpreendendo todo mundo, a invencibilidade do Raptors foi quebrada pelo Charlotte Hornets. Quem diria, hein? Quem diria? Vitória 118-111 na prorrogação. Charlotte chega à sua sexta vitória, Toronto à sua sexta derrota e vê a sua sequência maravilhosa ser encerrada, hein? Pô, com tanto jogo pra ter essa sequência encerrada logo contra o Hornets, hein? Toronto Raptors, foda. Outro que perdeu ontem pra um time que não era pra perder foi o Bullsão, hein? Bullsão segue aí ladeira abaixo. Ontem jogando lá em Indiana, o time perdeu pro Pacers por 103-101. Pascal Siakam conseguiu o game winner ali no último lance. Jogou pra caralho o Siakam, inclusive. 24 pontos pra ele. Chicago sofreu mais uma derrota. Chicago tá numa fase horrível. Começou bem pra caramba a temporada. Só que nos últimos jogos aí, cara, a situação tá bem feia. Ontem eu nem acho que o jogo foi de todo ruim. O que ferrou mesmo o Bulls ontem foi lance livre. Ontem Chicago chutou na casa dos 50% para 3. Para 3, ó, no lance livre. Chutou para 50% no lance livre. Foi 55% ou 56%. Muito abaixo. Muito abaixo. Ainda mais num jogo equilibrado como foi. E o outro ponto negativo foi o clutch. O clutch do Bulls foi horrível, né? Nos últimos 3 minutos ali, Chicago marcou o quê? 2, 3 pontos. Clutch do Bulls foi horroroso. Uma insistência bizarra em jogadas ali com o Vucevic, que não tava bem, tava muito bem marcado. Só que o Bulls toda hora só jogava nele. Então esses 2 pontos foram fundamentais para a derrota. E obviamente o Siakam foi
né, o grande ponto de virada, meteu o game winner ali e fez o Bulls sofrer mais uma derrota. Chicago, depois de um início sensacional, está agora com campanha negativa. 10 derrotas na temporada. Só 9 vitórias. 8 derrotas como visitante. Meu amigo, torcedor do Bulls não tem paz, né? Não tem o direito de ser feliz, aparentemente. Difícil. Quem voltou a vencer foi o Pistons, né? Jogando lá em Miami, lá no Kaseya Center. O Pistons venceu o Miami Heat por 138-135. Um jogo que, cara, vinha sendo muito bem administrado por parte de Detroit. Detroit chegou a abrir 18 pontos, né? Conseguiu sustentar 10 de vantagem durante a maior parte do jogo. Só que aí, no quarto período, bicho, o Pistons começou a fazer uma sequência inacreditável de cagadas. O próprio Cade. Cara, o que está acontecendo com o Cade Cunningham no clutch time, hein? O clutch do Cade Cunningham tá sendo horroroso nessa temporada. A temporada em si dele é maravilhosa, tá? Agora, o clutch do Cade vem sendo uma merda, tá? Nos últimos aí, né? Ele pipocou nos lances livres. E ontem, cara, ele tava caminhando pra mais uma pipocada, né? Um monte de turnover burro, um monte de decisão errada, né? Meio desligado mesmo no clutch, sabe? Muito desatento. Só que aí, né? Por sorte, o Pistons conseguiu vencer, mesmo com essas cagadas dele. Ele, inclusive, matou uma bolaça ali no finalzinho, que deu uma leve apagada no clutch de merda que ele fez. O Danny Jenkins apareceu super bem ali na reta final. Salvou o Cade Cunningham, inclusive. E aí, mesmo ali flertando com a pipocada, flertando com a entregada, o Pistons saiu com a vitória por 138-135. Detroit voltando a vencer depois das últimas 2 derrotas. E vencendo um Heat que vinha, cara, numa sequência boa de vitória, jogando em casa, onde só havia perdido um jogo até ontem. Baita vitória de Detroit, cara. Baita vitória de Detroit. O clutch time foi horrível, mas até o clutch, Detroit fez um jogo muito forte. 16ª vitória, se mantém na liderança do leste. E mais importante, né? Volta a vencer depois da sequência de derrotas. Mas tem que melhorar esse clutch time, cara. Especialmente o Cade Cunningham, cara. O Cade tem que melhorar no clutch. Porque ele tá bem mal. Bem mal. Aí a gente teve alguns jogos que não tiveram tanta emoção, né? Tipo Bucks e Nets, não teve muita emoção. O Bucks venceu fácil, 116-99. Né? O Bucks encerra a sua sequência de 7 derrotas seguidas, vencendo, né, o fraquíssimo Brooklyn Nets. Né? O Giannis, em poucos minutos, né, se não me engano foram 19-20, marcou 29 pontos. Né? O Giannis ontem alcançou a incrível marca de 21 mil pontos na carreira, né? Ele é o 6º jogador mais jovem a alcançar essa marca, né? Ele fica atrás do LeBron, que alcançou 21 mil pontos com 28 anos. Will Chamberlain, que alcançou com 29 anos e 184 dias. Kobe, com 29 anos e 194 dias. Durant, com 30 anos e 23 dias. Jordan, com 30 anos e 34 dias. E o Giannis agora, com 30 anos e 358 dias, se tornou o 6º mais jovem a alcançar essa marca. Uma marca impressionante de um jogador que é espetacular, um dos maiores dessa década. Para mim, só perde pro Jokic na década. É um Hall da Fama, um dos grandes jogadores da história da liga, um dos maiores que eu vi. Um jogador incrível, cara. Um jogador incrível que tem tudo para aumentar ainda mais esses números nos próximos anos, né? O Giannis, ele é foda, cara. Ele é muito foda. E ontem, com essa grande atuação dele, o Bucks volta a vencer após 7 derrotas seguidas, o que não acontecia desde 2013. Então, muito importante para o Bucks encerrar essa sequência. Outro jogo que não foi lá grandes coisas foi o Warriors e Pelicans. Acabou que o jogo até foi equilibrado, né? O Warriors só foi resolver a brincadeira ali na reta final, com uma run de 12-0, comandada por Gary Payton e Jimmy Butler.
Só que o jogo em si foi muito feio, né, cara? Um basquete muito feio, especialmente o primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo desse jogo foi uma coisa, assim, horripilante. O Golden State foi pro intervalo com 2 de 22 nos arremessos. Tipo, uma coisa horrível. E mesmo assim foi pro intervalo com a vantagem boa. O que diz muito sobre o quão horrível é esse time do Pelicans. Aí no segundo tempo o jogo deu uma melhoradinha, o Warriors começou a ter um aproveitamento melhor e tudo. Só que ainda assim foi um jogo bem esquisito. E aí na reta final, com o Gary Payton entrando bem, com o Jimmy Butler bem também, Golden State meteu uma run de 12-0, garantiu a vitória, volta a vencer, volta a ficar com campanha positiva também, agora são 11 vitórias e 10 derrotas. E é a primeira vitória do Golden State nessa sequência de jogos que o time vai ter sem Stephen Curry, né? O Curry vai ficar fora aí por um tempinho, deve perder os próximos 3, 4 jogos. E aí ontem, sem ele, o Warriors conseguiu vencer. Jimmy Butler foi o grande nome do jogo, 24 pontos, 10 assistências para ele. O Podziemski fez um bom jogo, Gary Payton fez um bom jogo também. Mas no geral foi uma atuação bem ruim dos dois times. Os dois times não foram bem, só que o Warriors foi um pouco melhor, se aproveitou do fator casa e garantiu o resultado. Eu falei ontem, cara, pra mim, o Steve Kerr ele precisa mudar esse playbook pra esses jogos sem o Curry. Não faz sentido ele querer executar as mesmas jogadas que ele faz com o Curry sem ter ele, porque não tem como. Não tem como. O sistema ofensivo do Warriors, né, que o Steve Kerr implementou, ele foi feito para ter o Curry como seu principal mecanismo de ação. Quando você tira o Curry e você não tem outro cara com as mesmas características, não faz sentido você querer usar as mesmas jogadas, porque não vão funcionar. E aí o ataque vai ficar travado, vai ficar sem sentido o ataque. Né, eu comentei ontem que se o Warriors ainda tivesse o Jordan Poole, dava para manter o mesmo sistema, porque o Jordan Poole ele conseguia emular as funções do Curry. Só que o Warriors não tem mais o Jordan Poole. Inclusive, deveria ir atrás dele, né? Deveria ir atrás do Piscina, na minha opinião. Mas enfim, é só um ponto que eu acho que o Steve Kerr tem que corrigir, pensando, né, nesses próximos jogos sem o Stephen Curry. Aí a gente teve Denver voltando a vencer, né, depois daquela derrota para San Antonio, sem o Wembanyama e tal. Denver venceu o Phoenix Suns lá no Arizona por 130 a 112. Nikola Jokic com um protocolar 26-9-10, acertando 100% dos arremessos que tentou. Foram 7 arremessos tentados, 7 convertidos. Alta taxa de conversão, apesar de ter um volume um pouco baixo, né? 7 arremessos só pro Jokic é bem pouco. Mas ontem nem precisou dele forçar tanto o jogo, muito por conta dos problemas do Phoenix no garrafão. Né? Ontem o Phoenix não teve o Mark Williams. Né? Com o Mark Williams, eu acho que o Jokic teria que forçar um pouquinho mais o jogo. Só que com o Nick Richards e com o Ozzy Godaro sendo seus matchups, acabou que ele nem precisou. É uma outra coisa que acabou tirando bastante do peso do Jokic ontem. Isso não é um trocadilho em relação à forma física dele, pelo amor de Deus. Quem sou eu para fazer isso, inclusive? Mas o que tirou bastante do peso do Jokic ontem foi o desempenho do coletivo, né? Ontem o coletivo de Denver foi muito bem, especialmente no perímetro. Né? Denver teve um aproveitamento bizarro no perímetro, mais de 50% de aproveitamento. Né? Tim Hardaway veio para 7 bolas de 3, Jamal Murray para 4. Tipo, os caras foram muito bem. E em contrapartida, Phoenix foi horrível no perímetro. Né? Ontem as bolas de 3 de Phoenix simplesmente não caíram. O time foi bem na defesa, forçando turnover e tudo. Só que a falta de pontaria para 3 ferrou com o Phoenix. Ferrou, né? E os rebotes também foram um fator importante. Né? O Mark Williams fez uma falta danada. E aí, com isso tudo acontecendo, o Denver saiu com a vitória, 14ª vitória do time na temporada. E o Phoenix sofreu mais uma derrota, 9ª derrota pro time. Que, pô, sacanearam o Phoenix nesse back-to-back, hein? Botar a Phoenix pra jogar back-to-back contra OKC e Denver, pô, é sacanagem, hein? É sacanagem, pô. Adam Silver, pô, brincou com o gigante de Arizona. E aí, né, bicho, pra gente encerrar aqui o episódio, a gente teve o Dallas afundando ainda mais o Los Angeles Clippers, né, vindo de back-to-back e sem ter Anthony Davis.
O Dallas bateu o Clippers lá em Inglewood por 114-110. Dallas buscando aí uma vitória espetacular fora de casa, com o Cooper Flag, né, entregando uma atuação histórica, né, histórica, com 35 pontos. Cooper Flag se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a marcar mais de 35 pontos num jogo, né? Ele e o LeBron são os únicos na história da liga a marcarem 30 pontos num jogo, né, com apenas 18 anos, né? O LeBron fez isso 6 vezes e o Cooper Flag fez pela primeira vez, né? O mais jovem da história a marcar 35 pontos na partida. Impressionante. Impressionante o que fez o Cooper Flag. Disparado o melhor jogo dele na temporada. Melhor jogo dele na carreira até então, sendo decisivo, sendo impactante, né? Logo de cara ele já entregou um primeiro tempasso com mais de 20 pontos marcados. E aí no segundo tempo ele manteve a pegada, agressivo, personalidade. Gostei demais do jogo do Cooper Flag. Foi 11 vezes pro lance livre, converteu 9, 13 de 22 nos arremessos. Mano, foi jogaço. Foi jogaço do Cooper Flag, né? Uma baita de uma resposta aos críticos, né? Muita gente tem falado muita coisa besta sobre o Cooper Flag, falando que ele não é tudo isso, que ele tá abaixo, que ele deveria estar jogando melhor. E eu entendo algumas críticas, eu não acho que o Cooper Flag tem que ser imune a críticas, inclusive nenhum jogador deve ser imune a críticas, né? Desde do MVP ao jogador que tá em boa fase. Nenhum jogador tem que ser imune. Shea merece ser criticado quando joga mal. Anthony Davis, Jokic, todos esses caras merecem ser criticados, né? Não sei por que eu falei do Anthony Davis, é porque eu tô falando de Dallas. E o Cooper Flag também merece ser criticado quando ele joga mal. Então o meu problema não são as críticas quando ele joga mal. O meu problema são as críticas que não fazem sentido, do tipo, pô, ele não tá sendo o protagonista do Dallas, ele tinha que ser o protagonista. Cara, não. Ele só tem 18 anos, cara. Beleza, pick 1 do draft, prospecto geracional e tal, eu entendo. Mas nem todo mundo vai ser o Wembanyama, que vai chegar em San Antonio e já ser o pica do time. O próprio Wemby teve o seu período de adaptação. Teve. Eu tive que ler muita merda sobre o Wembanyama na sua primeira temporada. O que estão falando do Cooper Flag hoje, que ele é bust, que ele não é tudo isso, falaram do Wembanyama também. E todo mundo calou a boca depois. E o mesmo vai acontecer com o Cooper Flag, porque ele é bom pra caralho. Taxar o moleque de bust nesse cenário totalmente bizarro que ele tá em Dallas, um time, né, com uma crise de identidade absurda, com o treinador usando ele como armador, coisa que ele nunca fez na carreira, meio que dando uma sabotada no moleque. Ele sendo o jogador mais jovem, né, da NBA, tipo, é muita pressão em cima do moleque. E você ignorar isso e taxar ele de bust por conta de uma ou outra atuação ruim dele, cara, é um exagero bizarro. De novo, não é problema você criticar uma atuação ruim do Cooper Flag. Eu mesmo já critiquei ele algumas vezes. Agora, taxar de bust, taxar de decepção, falar que ele não é tudo isso, cara, é muito prematuro. Muito prematuro. E ontem, cara, ele deu uma puta resposta, jogou pra caralho. Contra o Lakers ele já havia jogado bem, tá? Mesmo com o volume baixo de pontos, ele fez um jogo muito bom, na minha visão, né? E ontem ele jogou de pra caralho. Botou o time nas costas na ausência do AD, deu a vitória pra Dallas, Dallas retoma um pouquinho de confiança, né? Vence a sua sexta partida. E o Clippers se vê mais e mais afundado na merda, né? Ontem era um jogo que o Clippers não podia perder. Pegando um Dallas vindo de back-to-back, com só 5 vitórias na temporada, tendo Kawhi e Harden à disposição, jogando em casa, em Inglewood, cara, o Clippers tinha que ganhar. Não ganhou, perdeu. O Harden entregando 29-11, não foi o suficiente. 15ª derrota do Clippers na temporada, 7ª derrota em casa. Nos últimos 12 jogos, nos últimos 15 jogos, perdão, 13 derrotas, só 2 vitórias. Irmão, inacreditável, cara. Inacreditável o que acontece lá em Los Angeles. E muito feliz em ver o Cooper Flag calando a boca desses críticos malditos. Malditos críticos. Belo jogo do moleque, cara. Sou muito fã do Cooper Flag. Tenho poucas dúvidas de que ele vai dar muito certo.
Já está dando certo, né? É que muita gente quer que o Cooper Flag seja o LeBron James, né? Que é difícil, é uma pressão foda de ter, né? Porque ninguém é o LeBron James. Nem o Cooper Flag. O Cooper Flag não é o LeBron James. O Wembanyama não era o LeBron James. Tem que dar tempo ao tempo, tem que ter paciência com o moleque, pô. Calma, calma. Relaxa. Enfim. É isso, minha gente. Obrigado, viu? Pela sua audiência nesse domingão. Daqui a pouco vai começar a corrida, então vou lá. Um grande abraço, fiquem bem. Beijo no coração de vocês. E hoje vai ter cobertura da rodada, tá? Vai ter vídeo saindo aí durante o dia, durante a noite, melhor dizendo. Ativa a notificação pra não perder. E um abraço, valeu, beijo, valeu, tchau.